Estamos aqui com Roberto Freire, uma liderança política histórica e histórica por tudo de tanto de combatividade, mas principalmente de coerência na luta democrática, de não apostar em aventura, de defender radicalmente a democracia ao longo de algumas décadas de militância. Além de tudo, um privilégio de sermos amigos pessoais. Então, queria agradecer muito ao Roberto por ter aceitado o convite. E estamos conversando aqui, Roberto, sobre esse quadro aí da CPI da pandemia, né? Como é que você está É, vendo? Já passamos a primeira semana, né? Tivemos aqueles depoimentos dos dois ex-ministros e do Queiroga, né? E como é que você está? Eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo o trabalho da CPI até agora. olha, primeiro agradecer aí o seu convite e dizer que é muita gentileza sua, mas é, é, é verdadeiro. Mesmo quando iniciei minha militância lá na década de 60, para ser mais preciso, 62, quando entrei na Faculdade de Direito, no PCB. Claro, ali nós defendíamos a ditadura do proletariado, inclusive imaginando que era aquela sociedade, a sociedade mais justa, aquilo que. E era uma época em que aquilo não era só uma utopia, parecia que poderia ser conquistado. Era um momento de grandes vitórias e foi o início de uma década a partir da Revolução Cubana que incendiou tudo que é coração e mente na América Latina, que é muito normal tudo aquilo. Você tinha o Vietnã também um enfrentamento contra a maior potência militar, conquista do espaço, Gagarin, Sputnik, uma coexistência pacífica, imaginando final dos anos 2000, você ter uma União Soviética mais forte do que os Estados Unidos do ponto de vista econômico. Isso tudo, naquele momento, era imaginável e passível de ser uma realidade. Imaginávamos ter um encontro marcado com a história. Infelizmente não deu, e um pouco antes, até, o partido também começou a perceber que era importante começar a discutir o porquê de que aquilo não tinha dado certo. Com vários problemas, denúncias de crimes de Stalin, quando aquilo vem todo um debate e que o partido aqui no Brasil teve um papel significativo nisso. Era, junto com os italianos e alguns outros pequenos, alguns movimentos, aquele que começou a querer discutir a questão democrática. E eu tive a sorte, como sou jovem, quando eu entrei, Stalin já estava morto, então já se não cultuava mais, então aquilo não me tocou em nada, né? Ao contrário, naquela época, eu no PCB, mas eu me lembro que, aí um pouco depois, mas quando me perguntavam se tinha algum ídolo, eu não tinha nenhum, eu sempre fui meio iconoclasta. Mas insistiram tanto que eu digo, bota aí, Trotsky. Mas como? Eu digo, olha, porque eu gosto muito dos livros dele, eu gosto de... lia a biografia dele e me encantei com a figura, depois aquela trilogia do Isaac Deutsch. Então e não tinha nada a ver com trotskismo, né? Era só... Mas eu botei só até para chocar um pouco, porque era uma coisa meio estranha, né? Não, mas tudo isso para dizer que essa coisa foi bem resolvida no partido. Não foi nada forçado, por exemplo, nós enfrentarmos a ditadura sem nos rendermos a aventuras de luta armada e tudo isso, quer dizer, e perdendo, né? Porque naquele momento era racha, porque tudo que é lado. Era coisa, naquela época, já peguei você um pouco no movimento estudantil e você enfrentou isso. É verdade. Um encolhimento do partido e a explosão com várias outras
tendências, e algumas delas tendências românticas, influenciadas pela Revolução Cubana, aí já no seu não eram estertores ainda, porque até hoje continua Sim. nos estertores, mas já começando a ter dificuldade e não entender, e ficou numa posição que gerou problemas. Nós tivemos uma geração na América Latina como um todo que se encantou com o romantismo da luta guerrilheira, das montanhas, e mesmo lugares que não tinham montanhas se inventava alguma para poder, até se inventou a loucura de guerrilha urbana, né? Que ninguém sabe direito, mas foi, e quantos da juventude não foram por aí. Então, isso aí porque um dia desse eu estava lendo agora um artigo que discutia exatamente isso. Era alguém que colocava o que foi de equívoco e que ajudou também, e aí já é uma leitura minha, do padre Camilo Torres, na Colômbia, e também ligada à teologia da libertação, que alguns desses movimentos, a AP aqui no Brasil, com a sua ala marxista-leninista, que engrossou o PCdoB, Guerrilha do Araguaia, então toda essa... E foi um momento que parecia muito bonito e que revelou-se no final uma grande tragédia. Ainda bem que conseguimos, e por conta de uma política correta, não demorarmos tanto. Já foi quase metade de um século. Verdade. Então não foi pouca coisa, foi talvez a mais longa ditadura que nós tivemos no Brasil, e estão aí alguns dos seus efeitos. Mas esse trote todinho foi só por conta de você me colocar aí, que são mais de quase 50 anos, né, de atividade política, desde que em 62 ingressei lá no velho partidão, né? E estamos até aí hoje, um pouco nesse fio histórico, apenas para não ficar imaginando que é uma coisa que caiu de paraquedas agora. Não tem uma história de luta, de muita ruptura, até porque em cima de derrotas, o que restava fazer era isso, romper com aquilo que foi derrotado. Isso mesmo. E que não é fácil, Zé. A derrota, a vitória agrega, mas ela tende a esconder os erros, né? E a derrota não tem jeito, ela deixa os erros nus e se paga normalmente preços altos, né? Então, se não entender as derrotas, você não consegue se reconstruir. E uma derrota que teve uma base maior dessa derrota, erros cometidos pela condução do processo, pela política, pelos erros da própria ausência da democracia, que você corrige rumos, e sem democracia você vai errando e não tem ninguém para dizer que isso vai dar M lá na frente. Sim. Cuidado, então, quando não tem isso, vai dar e ninguém avisa, né? Mas eu queria dizer com isso que aquela derrota teve a ver com um mundo que começava a sair de uma era, né? Você estava começando ali já com um bom momento já andado de uma nova sociedade, de uma nova formação da produção. Você começava a ter a superação do, vamos chamar, capitalismo industrial, que teve seu auge no século XX. Então, aquele final dessa experiência foi fruto disso e teve reflexos também na superação de muito do capitalismo industrial. E nós estamos vendo hoje essa sociedade disruptiva, né? E o pior é que agora vão fazer mudanças e vão começar a querer discutir com um certo atraso de 30 anos. Aliás, isso é uma característica da nossa história como Brasil, né? A gente está sempre atrasado nas agendas internacionais, nas agendas. A própria Constituição de 88, que foi uma vitória espetacular, a Constituinte e a Constituição, ela é promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim. E ainda sob a égide da Guerra Fria, da lógica
da social-democracia mais tradicional europeia, do welfare state, esse descompasso entre o nosso ritmo e o ritmo do hemisfério norte acaba nos colocando sempre em frente a novos desafios, né? Porque... É impressionante isso. Você vê o seguinte, uma Constituição que tinha algumas características sociais-democratas, mas não era aceito por isso. Veja aí a hegemonia da esquerda no Brasil era contra a Constituição. Exatamente. Quer dizer, e não apresentava nada ao contrário, porque logo depois foram ao governo e não mudaram coisa alguma, ao contrário. Roberto, eu já escrevi, já falei sobre isso algumas vezes, quer dizer, ainda uma parcela do que se auto-intitula de esquerda no Brasil que sonha com a tomada do Palácio de Inverno. E ainda tem esse sonho, né? E, para mim, um exemplo mais vivo disso que me deixou chocado, porque esse rompimento que o Partido Comunista Brasileiro teve com a visão autoritária, stalinista e passando a valorizar o processo democrático, significa ter um compromisso radical com a democracia. E, para mim, o exemplo do oposto disso é o discurso do Zé Dirceu, quando sai do Ministério, no início do Mensalão, e passa e dá posse e vai na posse da Dilma como sua sucessora na Casa Civil. E ele faz questão de dizer no meio do discurso, minha companheira em armas. Ou seja, não há autocrítica daquilo. É diferente, por exemplo, do Gabeira, é diferente de outros que entenderam que aquilo foi errado, como caminho errado. Isso não significa que as pessoas não deram suas vidas por uma causa, mas o caminho estava errado. Eles não entenderam isso. Zé Dirceu não entendeu isso ainda. Não, e eles pensam que foram os vitoriosos. Exatamente. Eles acham que chegaram ao poder como consequência daquele erro do passado que para eles foi... Isso é interessante, porque no Uruguai, os que também foram para a via armada chegaram depois ao poder, numa frente ampla, bem democrata. O Uruguai tem uma certa tradição maior, mas, de qualquer forma, foram esses grupos mais radicais da processo do mas no Uruguai houve um processo de autocrítica. Eles entenderam, e quando chegaram ao poder pelo voto, eles não estavam defendendo as mesmas concepções de quando fizeram a guerrilha contra a ditadura, né? Então... mas mudaram nessa, mas a compreensão continua mesmo. É mesmo? É mesmo? Meio estatizante. Entendi. Bom, não, a agenda sim, isso é verdade. Não é a forma de luta. Eu falo mais no compromisso com a democracia. Sim. Isso lá no Uruguai tiveram. Isso. E eu acho que uma parcela que o Zé Dirceu, para mim, é o principal ícone, não tem compromisso com a democracia. Não tem. Ele continua, inclusive, não sei, é uma coisa meia difícil. Eu não vou dizer que é fácil, porque não foi nada fácil. Isso foi todo muito dolorido. Foi uma ruptura que não foi simples de fazer. Mas eles não acham que não tem que fazer coisa alguma de crítica. Exatamente. E continuam também muito prisioneiros da concepção econômica, de que não viu a mudança, pensam que o mundo do trabalho continua o mesmo, com as mesmas contradições. E o pior é que, no primeiro momento, falavam contra, eu me lembro bem disso, quando se fazia a luta sindical, quando começamos ali, o PT começou a surgir, aqueles encontros de Praia Grande, a visão deles era uma visão ainda que continua da estatização, como se o mundo do trabalho... Assim, nessa época eles diziam que CLT era o ato institucional da classe trabalhadora, quando estruturando lá, surgiu o CUT e tudo. E depois passaram a ser os grandes defensores desse estatuto aí, que tem 70 e tantos anos, e que, evidentemente, não se aplica a esse novo mundo do trabalho. Aí não entendem a reforma. Para que reforma? O quê? Para ficar lá como está? Que loucura é essa? Roberto, eu lembro até hoje do discurso de posse do Fernando Henrique em 95,
e depois nas entrevistas, ele falando do legado da era Vargas e do que a gente precisava modernizar e como isso ainda é muito presente na sociedade brasileira. As pessoas, esse fenômeno do Estado paternalista, do Estado provedor, em todos os sentidos, não só econômico, é muito forte na nossa sociedade. A gente não, para superar isso, não é uma batalha simples, trivial, não. É culturalmente complicada mesmo. É uma distorção, eu dizia, não tinha muita coisa, mas eu me lembro que uma das discussões, porque aí eu passei a ser alguém que polemizava tudo, né? Então, eu me lembro que ficava falando com essa vinculação que a esquerda tem com o servidor público, é uma coisa impressionante. Eu dizia, mas rapaz, nem mais-valia eles promovem. Então, que classe revolucionária é essa? Tem algo mais conservador do que essa estrutura funcional, que hoje você fica falando em reforma administrativa e as pessoas se perdem em detalhes que são importantes, mas são detalhes de quando a reforma tem que ser um novo Estado digital, porque a sociedade está digital. Claro. Então não adianta ficar burocratizada, tal como se nada tivesse mudado. E isso é de uma dificuldade tremenda para você fazer. E a esquerda, nesse momento, se coloca como uma força reacionária. Sim. Reage à mudança. Verdade. Isso vem que são contradições, mas Roberto, vamos lá para a nossa CPI. Nossa CPI. Não, eu já quero deixar aqui um convite para você, independente desse desdobramento da CPI. Eu faço toda quinta-feira uma live semanal no meu canal Foca na Estratégia, em parceria com o Reformista também. Vamos marcar uma para a gente conversar um pouco sobre essa trajetória e os desafios desse século XXI à luz da nossa experiência. A sua, muito maior do que a minha em todos os aspectos, e para a gente continuar essa conversa que começou aqui. Porque se bobear, eu continuo conversando com você aqui e a gente não fala da CPI da pandemia. Fala um pouco aí da CPI, o que você está achando? Bom, a primeira coisa é que isso estava fazendo falta na política brasileira. E não adiantava, quando eu falava, inclusive, com a bancada do Cidadania, com outras bancadas, de que era fundamental, tinha elementos demais para se fazer CPI, isso já desde 2019, aqueles atos antidemocráticos, tudo aquilo caberia uma CPI, Mas o Congresso não estava disposto a isso. Era difícil porque tinha o problema da pandemia, se reuniam muito para resolver a pandemia, tiveram um papel importante nesse enfrentamento, talvez mais importante do que o próprio governo. Sim. Sem dúvida, o governo, o executivo, no caso. Então, e aí não faziam, embora ficassem com argumento que não podia ser presencial. Sim, mas você não fez presencial para mudar a Constituição e tem coisa mais importante no país do que você discutir uma emenda constitucional? Claro. E foi feito e mudou. Então, por que não ter? E você já discutiu, inclusive, um processo criminal que você pode fazer, inclusive, determinadas audiências remotamente, até para evitar transporte de preso periculoso, seja lá por que motivo, você poderia fazer isso. Por que não a CPI? Nunca se teve condições para isso, não se conseguia assinatura, não tinha interesse da mesa. Foi uma vitória, essa Covid. Ninguém imaginava. E só foi porque tivemos que buscar o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para determinar aquilo que a Constituição mandava e que o presidente do Senado tinha sentado em cima, um embargo de gaveta, de forma absurda. E ninguém fazendo isso, nós fizemos, e teve até um episódio, foi o Cajuru e depois misturou tudo naquele telefonema, o Cajuru e o senador Alessandro, que eu organizei para dizer, vamos entrar. Eu sabia que era tranquilo, porque já tinha acontecido há tempos passados, uma intervenção concreta de exigir o cumprimento da Constituição, no caso das CPIs, que são direito de minoria. Teve 1/3 de assinaturas,
se tem fato determinado, e aí tem um detalhezinho de ter o tempo que vai de duração, não importa, mas estava tudo configurado. Então não tinha que estar discutindo que é inoportuno, isso não é um critério para ser utilizado, você tem que cumprir o que manda a Constituição. Conseguimos. E eu tenho a impressão de que conseguiu pelo fato de tratar de algo que incomoda tremendamente a população brasileira. Eu acho que está se configurando aquilo que a gente não tinha falado muito, mas estava lá implícito, não dizia abertamente, mas estava implícito num auxiliar direto nessa discussão sobre a pandemia, que era o Osmar Terra, e a sua teoria de que deixa infectar que você vem com a imunidade natural. Só que isso não era uma gripe qualquer. Claro. Então, o erro começou aí. Você podia até dizer que se fosse uma gripezinha, como o seu Bolsonaro disse, e esse foi o grande erro, não terem entendido isso pelo negacionismo, pelas traquinagens de Trump, por essa visão retrógrada que eles têm, são anti-iluministas, são contra a ciência, tudo isso. Então, isso se misturou e ele teve uma postura efetivamente a favor da infecção. Sim. Não se preocupou em ter e buscar como enfrentar, para que não houvesse o contágio excessivo, que preservasse o sistema sanitário, não colapsasse com um crescente contra infecção. Pois bem, isso estava com o Pazuello, então, esse desastre se expressou de uma forma tal que ficou sendo naturalizado. Morrer por falta de oxigênio. Não morreu pelo Covid. Você vê, ele teve um governo que não cuidou de ter aquilo que é medicamento, que é a utilização, um insumo básico em qualquer hospital. Não, se deixou faltar isso. E de um ministro que foi apresentado, e se apresentava como campeão da logística. É um negócio inacreditável, é inacreditável. Não é inacreditável. Não, foi. Então, isso tudo gerou na sociedade a necessidade de você ter respostas. Não poderia estar se acompanhando. Então, eu acho que essa CPI está tendo o respaldo da sociedade, de quem tem conhecimento de que ela foi instalada, que está funcionando, um respaldo que nenhuma outra teve. Sim. No país. Por quê? Porque está tratando de coisas muito concretas que estão acontecendo agora. A vacina, diferentemente dos Estados Unidos, onde Trump parece que encontrou um público mais fácil, no Brasil são poucos aqueles que têm posição anti-vacina. Mas mesmo Trump tendo esse movimento inicialmente anti-vacina, ele jogou alguns milhões de dólares para poder viabilizar a vacinação antes da eleição, inclusive, do ano passado. Sim, claro. Assim como o Boris Johnson, né? Eles começaram com negacionismo, mas eles perceberam, o Boris Johnson primeiro, o Trump logo depois, e o Bolsonaro ficou falando sozinho no mundo. Isso aí você tem que começar a admitir também que você tem plantas industriais muito mais desenvolvidas, sim. E que também exercem um poder de pressão maior. Verdade. Então você tinha uma sociedade que tem uma sociedade civil muito organizada, de lobbies que funcionam. E funcionam abertamente, inclusive regulado. Né? É verdade, verdade. Não é clandestino. Não. Então, eles conseguiram isso. E faz um contraponto em relação ao Bolsonaro que ficou evidente. Não é se dizer se pode dizer que ele é responsável por essas mortes, pelo seu negacionismo geral. E tem aquilo que é a sua intervenção direta, sem dúvida alguma, porque se ele tivesse feito os contratos de compra de vacinas quando o mundo todo estava começando a comprar, se o Brasil tivesse, ele aí dá aquela estultice que não tem tamanho. Não, se eles querem vender, que venham. Olha que coisa, é uma completa distorção.
mas ele fez tudo isso. E só teve o contrato com a Fiocruz e está funcionando de forma mais ou menos precária. Ele só fez isso por conta do Butantan e de Dória, em São Paulo. Isso. Senão, não teria feito também. Verdade, verdade. Eu acho que essa CPI tem um fato determinado como quase nenhuma outra CPI teve. E você, nos primeiros depoimentos, você já confirma tudo aquilo que você está imaginando. Essa tese está se explicitando, a tese do negacionismo, de imunidade de rebanho, como falam vulgarmente. Então, tudo isso está se encaixando por três depoimentos de 2 ex-ministros e de um ministro atual. E é interessante, Roberto, que você pega o depoimento, os 3 depoimentos, o Mandetta foi ministro, mas o Mandetta tem um traquejo político, já foi deputado, sabe como lidar. O Taixa é o oposto disso. O Taixa é um cara que veio da iniciativa privada, com uma visão técnica, com a perspectiva de... E você vê nos 2 depoimentos, cada um com as suas características pessoais, mas eles na mesma linha de apresentação. Claro. Tá certo? Então, não estamos falando aqui de alguém que é político de oposição ao Bolsonaro. Não, é uma constatação de uma orientação. Claro. E o próprio Queiroga... Mesmo atual. É isso que eu ia falar. Mesmo atual. Queiroga teve que se rebolar ali. Rebolou. E ficou evidente. Ele não chegava a falar nem no nome da droga. Isso. Ele chamava de fármaco. E pronto, acabou. É verdade, é verdade. Uma tentativa de se conter. Agora, o Roberto, uma outra coisa que tem que chamou a atenção de muita gente da mídia e do mundo político, né? Vamos dizer assim, a retomada do protagonismo do Renan, né? O Renan teve uma derrota muito séria em 2019 na eleição do Senado, submergiu, né? Ficou muito... Ele é um político com muita experiência, muito inteligente e é um cara que não perdoa, né? Desde a época que ele era os 3... Como é que eram os 3 caras do Collor? Era ele, o Falcão e os 3 porquinhos. Eram os 3 porquinhos do Collor. Não, 3 porquinhos era da Dilma. Era 3 alguma coisa. Mas era os 3. Que tiveram no jantar lá na China, de onde saiu. É aquele jornalista, Alexandre... É o Cláudio Humberto. Cláudio Humberto. André, o Falcão, que foi também deputado, e o Renan. E o Renan é uma figura que não perdoa, né? Ele é muito vingativo. Mas você acha que... O que você acha, pelo que você já viu do comportamento dele como relator nas perguntas, você acha que ele está conseguindo cumprir bem o papel que se espera de um relator de uma CPI com essa característica? Olha, está, porque tem uma coisa que o governo perdeu e não cuidou, não teve capacidade. E olha que ele tem um líder que, mesmo enfrentando muitas confusões, e está agora, voltou à tona todo um processo grave em relação a ele, inclusive nessa questão do tratoraço também, e tem anteriores, inclusive, mas o Fernando Bezerra Coelho é um cara politicamente brilhante. Ele é líder de um governo que é das mais difíceis você defender, e ele consegue ter um discurso e nada populista, bombástico, não. Ele busca sempre algo novo e defende com certa precisão, é um cara competente, mas não foi capaz, por exemplo, de construir um plenário minimamente independente, já que não tinha maioria, mas não podia ter uma minoria como está lá. Que é uma minoria... muito expressiva como minoria. Muito expressiva. Né? Você, quando vê aquilo, que governo é esse? É porque também os outros não são de oposição sistemática, mas nessa questão não tem como fugir. Inclusive, o Eduardo Braga, que é de MDB e do Amazonas, ele está tendo uma posição até muito dura. Ele é do Amazonas. Claro, claro. Onde você teve um epicentro não, de tudo que é
Não, desmantê-lo foi lá exposto como ninguém. E o presidente é de lá, o Omar Aziz, também é do Amazonas. Também é do Amazonas. Agora, você sabe uma figura que tá me causando assim uma impressão muito positiva pelas intervenções que faz? Eu já tinha visto alguns discursos dele em outros temas, mas nessa da CPI ele me parece que está fazendo uma diferença. É o senador Otto Alencar da Bahia. Sim. Está sabendo usar o conhecimento médico dele, mas sem... né? Pontuando muito bem. Muito bem. Muito corajoso. Muito. Também, porque ele vai... Aquela do negócio da vacina antirrábica para o defensor da cloroquina, do Riacho Queimado. Né? Isso. Não, ele foi... Não, e como um bom baiano, né? Aquele jeitão malemolente, mas eu fiquei muito bem impressionado. Outra figura que também... Agora, o Renan, por exemplo, que você tinha perguntado, olha, eu tenho achado que ele está bem. Também acho. Ele está sendo bem instruído, está fazendo boas perguntas. O que faltou um pouco a ele, embora o plenário tenha reclamado em algumas horas, é que um relator, ele precisa não apenas fazer a pergunta e esperar a resposta. As pessoas têm que acostumar que um promotor, no caso, o relator exerce esse papel, ele tem que interferir, não é seguir as perguntas. Claro. Pode surgir pergunta numa resposta, e ele faça essa intervenção. Mas ele está melhorando, inclusive nesse aspecto. Já com o Queiroga, ele já foi bem mais... incisivo, né? Ágil, vamos dizer isso, mais ágil, pegando contradições, e aí as pessoas reclamando porque está induzindo. Não, ninguém induz. Claro. Induz testemunha. Se a testemunha quer falar a verdade, não tem que induzir. O problema é quando ela não pode falar toda a verdade. Que foi o caso do Queiroga, né? Não era nem a verdade, era a sua opinião. Então vinha recorrendo àquilo que é o espaço de fuga, né, do juízo de valor. Juízo de valor, exatamente. Outra figura que tem se revelado com destaque, não apenas porque entrou no STF, mas porque preparou, me parece que foi ele o artífice do plano de trabalho, é o Alessandro, né? Que é uma jovem liderança, né? É uma jovem liderança. Muito. É excelente. E ele tem uma coisa boa, é que, nesse caso, ele é um delegado. Isso. Entendeu? Então, ele tem experiência em inquéritos. Exatamente. Você vê que ele não perde tempo em florear perguntas. Exatamente. Ele é muito objetivo. Muito. E é uma pena que ele esteja como suplente, porque se ele tivesse como titular fazendo perguntas antes, talvez ele ajudasse no geral da própria CPI. Certa objetividade trazendo para coisas muito concretas e que é importante. É isso aí, eu queria falar isso, mas você percebeu também. Eu comecei a perceber a experiência profissional dele está sendo muito importante na sua atuação ali na CPI, sem dúvida alguma. Eu reparei isso, quer dizer, o destaque do Otto Alencar, o destaque do Alessandro, o papel da bancada feminina ali, Elisiane, Simone Tebet, Leila, elas estão... Mas principalmente, a Elisiane é mais briguenta, né? A gente percebe isso, ela é mais guerreira, né? Aquele embate que ela teve com o Ciro Nogueira foi muito bom, porque ela peitou. Não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio, não. E o Ciro é um outro profissional também, né, Roberto? Ele sabe o papel que ele está cumprindo ali. E acho que é um papel que para ele tá bom, eu acho, né? Deixa eu aproveitar para fazer uma outra questão ainda sobre a CPI. Me parece que ela vai ultrapassar, como é tradicional nas CPIs, vai ultrapassar os 90 dias, vai ser prorrogada. Você acha que ela, por essa primeira semana, você acha que vai haver caminho para que o relatório crie as condições de indicar crime de responsabilidade, ou vai ser um relatório que culpabiliza o governo, mas não o suficiente para, por exemplo, abrir um processo de impeachment? O que você acha hoje? Eu sei que isso tudo pode mudar. No Brasil, 24 horas é longo prazo. Mas, olhando de hoje... Olha,
a primeira coisa que tem é que a gente sempre falou que por trás ou na base dos impeachments você tinha uma CPI, né? Sim. Criou clima, né? Mas nenhuma CPI saiu diretamente para o impeachment. O impeachment veio por um pedido, um requerimento feito por entidades ou personalidades que foram aceitos, no caso do Collor, pelo Ibs, que era o presidente, e no caso da Dilma, pelo Eduardo Cunha. E a partir dali, as ruas, todo o movimento, aí a questão econômica, a crise econômica de ambos os governos, e as pessoas não conseguem entender que impeachment é um crime político. Sim. Né? Não é. Bom, tem uma base jurídica, sim, mas se a Câmara quiser entender que, mesmo com uma fundamentação jurídica muito importante, que não deve prosseguir o impeachment, ela não vota, porque o julgamento dela é o que vale. Ela aceita a denúncia e encaminha para o Senado. Exatamente. E aí não importa se seja uma Fiat Elba, uma pedalada. Não, porque se fosse para mensurar dessa forma, Bolsonaro, os outros são fichinha. É verdade. Juiz de pequenas causas. Não precisava nenhuma grande causa, né? Verdade, em comparação verdade. com o que Bolsonaro está. O problema é que na política você está enfrentando alguém que que está sendo um presidente militante, desrespeitador da Constituição, e aí vamos admitir que tanto Collor quanto Dilma, mesmo sendo processado pelo impeachment, se mantiveram dentro dos cauces constitucionais. Verdade. Tiveram dignidade até nisso, sai de cabeça erguida, mesmo dizendo que foi golpe. E aí todos vão dizer, eu até brinco muito com os lulopetistas, que quando vem ainda com essa ideia de que é golpe, eu digo, olha, eu só não quero ver você com um cartazinho defendendo Bolsonaro se vier um impeachment dizendo que é golpe. Ah, não, mas aí é outra coisa. Sim, tudo bem, todos vão dizer que é outra coisa. Mas não importa, é só para ter a compreensão disso. Não, nenhuma das CPIs foi instrumento direto. Sim. Nos outros impeachments. O que é que pode acontecer nessa? Me veio agora, pela sua pergunta, eu não tinha nem visto isso. A CPI pode, no seu relatório, pedir impeachment. Entendi. O relatório Entendi. que você manda para o Ministério Público, porque se houver notícia-crime no relatório, você tem que enviar para o Ministério Público para cuidar da investigação. Né? E no caso seria PGR, né? Porque como é o presidente, seria PGR. Não, porque no caso de impeachment, eu estou aqui querendo dizer que é uma tese. Entendi. O relatório pode ser o crime de responsabilidade comprovado pela CPI, é aquilo ser o pedido de impeachment à Câmara. A Câmara ou poderia ser transformado numa notícia-crime no STF? Não, porque crime de responsabilidade não é do STF. Não tem jeito, né? Tá. Não tem. Tá. Lá só vai se ficar caracterizado, por exemplo, crime previsto no Código Penal. Entendi. Atentado à saúde, e existe essa possibilidade. Mas aí vai para a Procuradoria-Geral da República. Entendi. Porque é quem pode, e aí patrocina junto ao STF, que é o crime comum. Entendi. Mas, no caso de responsabilidade, é o Congresso. É o Congresso. Interessante é o poder político. Né? Então, mas eu estou aqui imaginando que isto, se houver, como você, no crime comum, encaminha para o Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, por conta do presidente, no caso do crime de responsabilidade, ele não tem que mandar para o Ministério Público, ele tem que mandar para quem pode julgar. Esse crime de responsabilidade, que é a Câmara. Então, você veja, isso pode, nesse caso, você está criando porque é diretamente envolvendo a atuação do presidente. Naquele outro era um fato determinante de um crime, de uma irregularidade. Não era a atuação do governo como governo. Sim. Era um desvio. Nesse aqui, pode ter havido crime de responsabilidade no exercício da função pública, Ministério da Saúde e Presidente da República. Interessante. Então,
São coisas que vão aí, que vai caminhar. Eu acho que a dificuldade que está se tendo é de que, como é um governo que não respeita a Constituição, e a gente tem que admitir que Dilma e Collor, de qualquer forma, não tentaram golpe, tentaram mobilizar o Collor em pequena escala. Mas o PT, eu lembro para as pessoas, eu digo, rapaz, no dia do impeachment, você tinha a esplanada do Ministério, de um lado, os defensores de Dilma, do outro lado, os defensores do impeachment. E multidão, não era uma coisa pequena. Você tinha presença da Dilma com o PT na sociedade, como você tem Bolsonaro. Só que você tem Bolsonaro sem respeito a limites, que é o risco que as pessoas ficam imaginando que ele pode estar esticando a corda. Ele diz que estão esticando a corda e quem estica a corda é ele. Claro. Hoje vem com uma nota que é de um absurdo um presidente da República saudar uma chacina daquela que aconteceu no Rio de Janeiro. Não tem justificativa. Isso é de uma mente criminosa. Então, no país pode matar. E ainda veio o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que tinha que meter um processo em cima dele. Veio lá para justificar. Todos eram criminosos. Quem é você para chamar os outros de criminosos? Quem te chama de criminoso é a justiça. Claro. Aí depois você pode... Você não é uma autoridade para estar dizendo, apontando. Isso é o excludente de ilicitude que estavam querendo. E eles estão utilizando isso, sem estar na lei, sem estar previsão, não importa. Eles dizem que são bandidos, mata, e acabou. O fato de ser bandido não pode ser tratado dessa forma. O país é civilizado, não é a barbárie. Roberto, para a gente terminar esse nosso primeiro capítulo, porque você vai vir aqui durante a CPI mais vezes para conversar sobre os desdobramentos, o que você espera do depoimento dessa semana que está entrando, do Fábio Van Garten? Você acha que ele fez aquela entrevista para a Veja com que objetivo? Proteger o Bolsonaro? Se proteger? Criar uma... Não ficou muito claro para mim. Não ficou. Também para ninguém. Não se sabe. Até porque não ajudou o Bolsonaro. Se ele pensou que... Entendeu? A primeiro momento parecia como colocando um pouco tudo na conta do Pazuello, né? Do Pazuello. Mas não é bem assim. Porque, por exemplo, ele diz algo que vai ser explorado na inquirição, que é ter participado como secretário de comunicação. Participar de quê? Das compras das vacinas? Pois é. O que é isso? O que deu o Ministério da Saúde? Não participava? Era o quê? Um secretário de comunicação? Isso cheira mal. Que coisa é essa? Isso não é um governo, isso é um ajuntamento que tem um governo paralelo. Já que cria realidade paralela, criam agora, só que esse é eficiente. Porque não vale ministro da Saúde, o que vale é o que o seu gabinete resolve. Isso mesmo. E ninguém sabe nem quem é direito, quem move todas essas pedras da questão sanitária lá nesse gabinete que influencia o Bolsonaro. E esse secretário de comunicação se meteu em algo que vai ter que rebolar para explicar. Então, qual é o teu papel nisso? O que é que você estava fazendo numa compra dessa, negócio internacional, e isso dá lugar. E agora eu acho que ninguém precisa se enganar que alguém que faz rachadinha não vai fazer rachadão. Claro, não. Tem um processo que na CVM, que eu não saiu da mídia, eu até estou querendo pesquisar, aquela questão, naquela semana que Bolsonaro atacou e demitiu o Castelo Branco, da presidência da Petrobras, houve abriu-se um inquérito na CBM por vazamento de informação que fez as ações da Petrobras caírem, e por acaso, naquela mesma semana, na semana seguinte, o Flávio Bolsonaro comprou aquela mansão de 6 milhões, que segundo quem mora em Brasília, não é o meu caso, mas quem mora em Brasília, diz que naquela área uma mansão daquela não sai a preço de mercado por menos de 20 milhões. Então... Não sei. Mas, enfim... Mas, olha, e outra coisa, esse Flávio Bolsonaro está se safando por conta da autoridade do presidente da República. Exatamente. Que fica mexendo pauzinho aqui, pauzinho ali.
porque a coisa dele o que vulgarmente chama é batom na cueca. É isso aí. É isso aí. Está lá, está tudo lá no extrato bancário, tudo. Aquela coisa não faziam sem nenhum problema, não estavam preocupados com nada. Faziam até dando condecoração a um miliciano na cadeia. Exatamente. Aquele que mataram, o Adriano, estava preso e recebeu uma medalha de Tiradentes, sei lá. Da Alerj, verdade. Da Alerj, uma medalha lá, quer dizer. Então, esses caras estavam envolvidos. Hoje eu falei até no Twitter, eu digo, o cara que está no clã Bolsonaro, das rachadinhas, na presidência da República, não vai ter um rachadão para ele. Aí, em função desse que descobriram agora, né, os 3 bilhões no orçamento secreto. O tratoraço. O tratoraço, está se falando tudo. Estão querendo, vão descobrir o nome, mas parece que o tratoraço é que vai. Deve ficar. Vai ficar, esse está mais isso. Em evolução. Roberto. Viu? Mas olha, eu acho que precisa acompanhar, porque eu só não estou acreditando muito no dia 19 do Pazuello, que é mais uma tese, porque essas coisas a CPI é quase um poder judicial. Sim. Aliás, ela exerce um poder judicial instalada, ela tem todas as ferramentas que um juiz tem, quebra sigilo, tudo isso, ela tem todas as ferramentas. Uma das coisas que pode lá, eu já vi, é que se o Pazuello conseguir desmontar a tese de que ele vai como testemunha, ele pode ficar calado. Entendi. Porque se ele for como investigado, e ele está querendo utilizar, que ele está sendo Roberto, investigado... Não é o contrário? O investigado não pode ficar calado e testemunha, porque esses que estão indo como testemunha. Não, testemunha é que jura dizer a verdade. Isso. Se ele for como testemunha, o investigado pode ficar calado. Por quê? Porque ele não pode produzir provas contra si. Contra ele próprio. Isso. Então, se ele tentar e conseguir isso, ele pode ter um habeas corpus para ficar calado. Entendi. Então, você vai ter uma possibilidade que pode ocorrer. Então, vão ser as perguntas que vão revelar. Tá certo. Porque ele vai ficar calado, mas isso não significa nada, porque, por outras provas, que é aquilo que Lula não gosta muito, nem os seus, acha que a prova tem que ter ele escrevendo um recibo, qualquer outra coisa, né? Então, quer dizer... Não é suficiente, por exemplo, que o Léo Pinheiro vá visitar o triplex no Guarujá junto com ele, com a esposa, para mostrar o apartamento. Para que isso, né? Foram mostrar um empreendimento. Não, isso não é prova nenhuma. Não, nenhuma. Porque que prova o quê? O cara vendeu todos os apartamentos do prédio, só não vendeu esse. Por quê? Porque esse já tinha um dono. Não, ainda tinha que fazer um elevador interno, né? Enfim. Fez tudo, não é prova, não é prova. Isso aí Não é prova. A prova tudo bem. Aí ficam aí no centro, foi por perseguição, tudo bem. Então, agora estão vendo do que é do outro lado. Eu hoje estou, inclusive, não fico satisfeito nada, mas estava olhando só uma certa incoerência. Alguns caras do PT falando sobre a corrupção do Bolsonaro. Quer dizer, os caras... É duro, tem que ouvir isso, não dá para ficar calado. Não dá. E eu estou me controlando por quê? Porque não é muito momento, vamos concentrar primeiro no... Manter você exercitar o seu autocontrole, eu sei que não é fácil. Não. Eu de vez em quando eu perco. De vez em quando eu perco. Olha, muito obrigado mesmo. Não, foi ótimo, viu? Estamos aí à disposição. Isso. Mais adiante você vai retornar aqui com mais desdobramento da CPI para a gente continuar fazendo essa avaliação. E vamos marcar uma live específica para falar um pouco sobre os desafios do século XXI para quem, como nós, fez toda a sua história no século XX, né? É tudo isso. Vamos lá. Roberto, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Orlando. Tchau. Vai lá, felicidade. Obrigado. Tchau.